Amém. Atos capítulo 4 diz: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém. Podem sentar. Episódio em que Pedro e João são presos depois de terem feito o milagre de Atos capítulo 3, que foi o milagre de curar um homem que era coxo, ou seja, era proibido fazer milagres, porque esta foi a acusação, né? Em nome de quem fizestes isso? Ah, sim, boa pergunta. Em nome de quem fizeste isso? Foi a grande pergunta-chave para que prendessem Pedro e João, e depois eles vão comparecer perante o Sinédrio. Tem toda uma história gloriosa de anjos enviados para libertar. Mas, em nome de quem fizeste isso? Meu irmão, deixa eu perguntar, você quer curar? Quer expulsar demônio? Quer fazer sinais, prodígios e maravilhas? Em nome de quem? Vão te perguntar em nome de quem? Se você disser, não, foi em nome do tranca-rua, beleza, passe livre. Foi em nome da pombagira, tudo bem, beleza, legal, estamos contigo. Foi em nome do preto velho? Foi em nome da Aparecida? Ninguém vai se importar contigo. Mas se você disser, não, é em nome de Jesus Cristo, tem mais, o Jesus dos crentes. Não é qualquer Jesus que tem por aí. Não é o Jesus da Universal, nem da Graça, nem da Mundial do Poder de Deus. Não é o Jesus dos predestinados, nem da Igreja Católica, é o Jesus dos crentes. Aí você criou uma regra. Proibido fazer milagres em nome do Jesus dos crentes. Outros Jesus por aí, ninguém está se importando com eles. O problema é esse tal Jesus dos crentes. Esse camarada que é o bom. Esse que é o motivo da perseguição. Esse que é o problema. Esse é a revolução. Esse é a glória da igreja. Esse é o bendito entre as nações. Esse é o coroado de glória, majestade e santidade. Esse tem a espada afiada de 2 gumes. Mas, em nome dele, foi só uma perguntinha que me veio na memória aqui. Depois, a grande perseguição, né? Não grande, só uma perseguição contra Pedro e João ali, aquele momentozinho. Irmão, nós estamos chegando a um tempo terrível. Eu vou confessar para você, se já não confessei. Nós estamos chegando num tempo terrível, que eu chego a questionar Jesus. Questionar, você entende, né? Jamais questionar para tentar bater boca ou vencer Jesus. Eu questiono por causa de mim mesmo. Senhor, eu estou no caminho certo? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu parei para ouvir as últimas mensagens, eu fiquei meio fora de mim. Eu fiquei meio atônito, eu falei, meu Deus, que caminho é esse? Você tem ouvido as últimas mensagens? Você tem visto que caminho Deus está nos conduzindo? Você tem visto que é um caminho que não tem volta? Você tem entendido isso? Aquela mensagem regras, a mensagem guerra na falsa paz, a mensagem fale e não te cales. Eu parei para ouvir essas coisas. É difícil, mas sempre que eu estou fazendo um trabalho que posso deixar o áudio no fundo, eu ouço e eu de vez em quando eu sou meio
sacudido, parece que tem um terremoto dentro de mim. E agora, meu Deus do céu, agora rachou de vez. Agora chegou a hora de nós mostrarmos quem é o nosso Jesus. Eu falei, meu Deus, onde o Senhor vai me conduzir? Mas não tem resposta, Ele apenas me conduz, sabe por quê? Porque eu disse, Senhor, me conduza, mesmo que eu não entenda. Um dia eu fiz essa oração e hoje eu estou vivendo o fruto dela. Muitas coisas eu nem entendo, mas o Senhor diz assim, sou eu. Eu digo, amém, basta isso. Basta saber que é o Senhor, para mim basta isso. Basta eu estar disposto a apostar a vida e botar a cabeça na bandeja, para mim basta isso. Se eu tenho essa convicção e posso ir até a morte com ela, basta isso para mim. Mesmo que os outros não entendam, que me chamem de desocupado, digam que eu não tenho nada para fazer. Ligou um defensor daquele garoto propaganda de político, do Silas Malafaia, ligou um defensor dele para mim e disse assim, vem cá, você não tem um tanque de roupa para lavar não? Seu formiguinha, falando do Silas Malafaia. Eu não entendo uma formiguinha que incomoda tanta gente. Sou uma formiguinha, mas o camarada gastou o tempo dele, gastou dinheiro de telefone, se estressou para ligar para a formiguinha. Então essa formiguinha deve ser um dragão. Porque eu, quando passo por uma formiga, eu não paro nem para olhar quantas pernas ela tem ou qual é a cor dela. Eu ignoro completamente, mas não estão conseguindo me ignorar por aí. Chegou a hora, irmão, uma hora terrível. Nós estamos entrando nela para mostrar quem é o Jesus que nós servimos. Estamos chegando numa hora em que você não vai mais chamar como nós costumamos, né? Oi, irmão, a paz do Senhor. O seu entendimento vai abrir de uma maneira que você vai começar a dizer assim, irmão, nada. É uma situação muito séria que nós vamos entrar. E te digo mais, por mim eu não entraria. Por mim eu não entraria. E é por isso que eu sei que o meu galardão é grande. Porque eu estou no ministério fazendo exatamente aquilo que eu nunca quis fazer. E que se Jesus me desse a escolha, eu não optaria por isto. Está na hora de você começar a, como se diz em biologia, a decantar com mais precisão o seu Jesus. E não deixar que ele seja manchado por outras filosofias. Isto é restauração. Você não tem irmão que crê na predestinação. As organizações que creem em predestinação e apregoam isso, não é o mesmo Deus que o nosso. O nosso Deus não predestina ninguém. Aliás, o que nós vemos? Os grandes homens de Deus, Pedro, Paulo, Tiago, João, esses homens se gastaram e deixaram gastar, atravessaram fronteiras, não faziam aliança, não tinham conformismo. Qual era o objetivo deles? Trazer os povos ao arrependimento. Então eles não criam em predestinação. Quem crê em predestinação cruza os braços e deixa acontecer. Se você crê em predestinação, você não trabalha por um galardão, porque ele já está definido. Então é hora de você entender que você não tem irmão que crê num Deus que predestina. Eu não sirvo um Deus carrasco, omisso, negligente, que crê em predestinação. Quando se vê um mendigo debaixo de um viaduto, foi predestinado. Mas se fosse eu lá, eu não ia aceitar essa predestinação. Como é os outros, eu vou aceitar. Está tudo predestinado, é assim mesmo. Não admitimos, por isso que eu chamo Miguel Ângelo de filho do diabo.
E também tem um tal de José Luiz de Jesus Miranda, outro servo de Satanás, que está se tornando popular, ministério Crescendo em Graça. Ele diz: e eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, homem. É um filho do diabo, um servo de Satanás. É isso que ele é. Então, eu não tenho irmão lá. Eu só tenho irmãos remidos e lavados no sangue de Cristo. Estamos entrando num tempo que eu tremo, irmão. Eu tremo. Eu tremo pelo impacto da revelação, mas eu já comprei a briga e não vou sair dela. Nem que eu trilhe a estrada sozinho, mas eu sei que verei a glória de Deus. Porque o Espírito Santo não tem brincado comigo, ele tem falado comigo. O Espírito Santo não é um espírito palhaço, nem põe a sua igreja para brincadeira. Nós estamos aqui com preço de sangue, e não é um sangue qualquer, é o sangue de um justo. Um sangue tremendo, que um dia, quando Deus olhar por este sangue, vai ver uma multidão e ele vai bater o martelo e vai dizer assim: condenados. Juízo implacável e sem misericórdia. Portanto, o Espírito Santo não está brincando de igreja, não. Está levando a sério, e muitos que hoje brincam, um dia verão que ele nunca brincou. Jesus chorou entrando em Jerusalém, mas que momento ele sorriu? Ele somente sorrirá quando puder dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Enquanto isso, os que descem ao abismo dia após dia, só dá motivo de chorar. Aqui, nós estamos entrando neste tempo. Essa dispensação que virou para nós tem sido algo terrível. Uns ligam para cá para me afrontar e dizem: nós servimos o mesmo Deus. Como é que você libera uma pregação dessa em CD? E estes folhetos? Eu digo assim: meu amigo, você está enganado. Nós não servimos o mesmo Deus, não. Mas eu sou crente. Falei: problema seu. Não servimos o mesmo Deus. Na tua igreja tem político pregando no púlpito? Ah, toda a igreja tem. Toda não. Alto lá. O Cristo que eu sirvo não admita que eu ponha um político atrás do púlpito. Então nós não somos irmãos. Não servimos o mesmo Cristo, não. Se tem Cristo por aí corrompido, profanado, não é o que eu sirvo. Não somos irmãos mais, não. O machado está posto na raiz da árvore, não produziu fruto, vai para o fogo eterno. O Cristo que eu sirvo não compactua com política. Portanto, recado para as Assembleias de Deus: não somos irmãos. Não somos, e acabou a história. Mas quem é você? Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Não tenho nada satisfação para dar a ninguém. Não somos, e ponto final, porque o meu Cristo não divide púlpito. Ele quer homens com compromisso com Ele para pregar nesse púlpito. A igreja dele é santa e imaculada e tem ferrolhos de bronze, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele não chamou o mundo a uma aliança, ele chamou o mundo a se subjugar a ele, pois ele se auto-intitulou Senhor. Lá no começo, Pedro, Paulo, Estevão, Tiago, João, perseguidos, caluniados, difamados, compareciam perante o Sinédrio: não fala, não vai para tal lugar, não diz isso, não diz aquilo. Não, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tiveram tantas oportunidades de se aliançar. Ninguém teve mais oportunidade do que eles. Depois de 200, 300 anos de igreja, houve uma aliança.
E esta aliança gerou a Babilônia, a prostituta de Apocalipse 17, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E quando se transformou, os nossos irmãos do passado fizeram aliança com o Estado romano e se transformaram nesse lixo, para onde foi Jesus? Continuou lá dentro? Não deu as costas? Não saiu de lá? Saiu de lá e entrou aqui nas nossas vidas. Por isso, nós não temos irmãos lá. Se quiser ser o nosso irmão, tem que ser em Cristo Jesus, no Cristo que nós pregamos. Remido e lavado no sangue de Cristo, tem que trocar as vestes. E aqui não tem visão ignorante, que nem alguns pastores cegos, mortos, sepultados, só esqueceram de deitar na cova. Não, mas tem gente de coração sincero lá no espiritismo, de coração sincero no catolicismo, de coração sincero em tudo que é lugar. Problema deles, com o coração sincero deles. Eu também tinha coração sincero, mas Jesus Cristo me arrancou com mão forte e me pôs aqui. Não me mandou continuar lá, quando ele se revelou a mim. Por isso, meu irmão, nós estamos rachando de vez. É hora de profetizar sobre o vale dos ossos secos. Esse vale não me sai da cabeça, ele está me acompanhando. É hora de nós mostrarmos aonde há pacto de Deus e aonde não há. Somos uma igreja que estamos virando uma dispensação e nunca teremos um maior nível de denúncia do que nos próximos meses. Fomos chamados para denunciar. Muitas pessoas não entendem. Uns ligam para cá, impactados, fora de si. Mas pastor, Deus não é amor? Eu pergunto, quem criou o inferno? Pessoa para meia hora e não tem resposta. Eu mesmo digo, foi o teu Deus que é amor. Você acha que Deus vai baratear o sangue de Cristo? É assim que as coisas funcionam? Jesus morreu na cruz como um palhaço? Se Jesus poderia governar o mundo pelos políticos, para que com seu sangue comprou sacerdotes? Nunca nenhum dos apóstolos se preocupou em ter uma posição na sociedade ou uma posição política para liderar o povo lá de fora. A preocupação deles era em ter uma posição no sacerdócio para liderar a igreja. Portanto, nós estamos demonstrando que Deus nós servimos. Por isso que alguns dizem assim, mas vocês vêm distribuir folheto e CD na porta da igreja, por que não sobe o morro? Eu subo o morro quando eu quiser alcançar os perdidos do morro, mas hoje eu quero alcançar os perdidos de dentro das igrejas. Estão ofendidos? Que me parem. Quando nós estivermos distribuindo folheto nas portas das igrejas e CD de graça com o nosso dinheiro, o nosso suor, chama a polícia, chama o exército, chama a marinha, chama a aeronáutica, chama os traficantes, chama os segurança deles armados, chama quem quiser e vamos ver se alguém nos pode parar. Essa obra só para quando nós sairmos da terra. Enquanto estivermos na terra, não tem jeito. Vamos desfazer as obras do diabo, que estão aonde? Está dentro da Universal, da Igreja da Graça, da Mundial do Poder de Deus, das Assembleias de Deus. É lá que estão as obras do diabo. Eles dizem que evangelizam, catam as pessoas no meio da rua, socam elas dentro de um banco da igreja e usam elas como escravos para votar nos seus políticos famigerados. Quanto mais membros, mais voto. É isso que interessa para eles. Não servimos o mesmo Cristo.
doa em quem doer. Uma reportagem de um telejornal aí, estava lá e me acusava diretamente, dizendo que vasculharam o site e viram que eu incito o ódio entre as religiões. Não, eu não faço nada disso, é mentira deles. Eu não incito o ódio entre as religiões. Eu chamo as pessoas a conhecerem o amor de Cristo, saírem da escravidão da política, saírem da escravidão da idolatria dos bonecos romanos. A Bíblia diz, a minha Bíblia, e não interessa, mas a Bíblia foi escrita por mão de homem, não me interessa, eu vou viver e morrer por ela. Se foi escrita por homem ou se não foi, o Espírito dessa palavra tem falado comigo, eu não quero saber de onde ela veio, eu só sei que ela transformou a minha vida. Não me interessa em que gráfica ela foi feita, se Pedro era pesado de boca, pesado de língua, se Moisés era um semi-analfabeto, me interessa que eu ganhei dignidade com ela. Foi com ela que eu deixei de bater cabeça para os bonecos romanos e para o Tranca-Rua e para Maria Padilha. Foi com ela que eu recebi cura. Foi com ela que o pão veio à minha mesa. Foi com ela que eu ganhei paz para reclinar a cabeça. Não me interessa de onde ela veio, eu vou morrer por ela. Mas outras religiões creem em outros livros. Problema deles. Eu vou crer neste. E vou pregar este para eles. Você conhece outras religiões? Já me fizeram a pergunta. Eu digo, não é necessário. Quem conhece a Bíblia já é o bastante. Jesus Cristo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, aqui fica muito claro que o Deus que nós servimos não compactua com nenhuma outra visão. Então eu não sou acusado, eu sou acusado, aliás, ser acusado é ótimo, caluniado, difamado, porque eu também tenho olho, em Mateus 5, 12 e 13, eu gosto daquele galardão lá, Mateus 5, 11 e 12, aquele galardão também eu quero que me difamem, eu quero que me caluniem, eu sei que isso é mais uma pedra na minha coroa, porque Jesus disse, exultai-vos e alegrai-vos, é grande o vosso galardão no céu, galardão de quem é caluniado, perseguido e maldito, esse é grande, e eu estou de olho, em todos os galardões que a Bíblia fala, eu tenho olho neles, todos, se eu puder catar tudo, que nem um atleta olímpico, como diz Paulo, eu quero todos, porque o próprio Senhor Jesus disse, ajuntai tesouro no céu, e eu não tenho nenhum interesse em ajuntar tesouro na terra. Às vezes as pessoas me preocupam para alguma coisa, eu digo assim, não posso, eu não tenho nada no meu nome, não sou dono de nada. Então, aqui, como lá na reportagem, eu sou acusado de incitar o ódio entre as religiões. Não. Eu conheço a verdade, mesmo que outros não conheçam a verdade, eu conheço. E o livro do profeta Isaías diz que não consultai os que têm espíritos familiares e que murmuram e chiureiam entre os dentes. Falar a verdade não é levantar ódio contra ninguém. Amém, irmão? Deuteronômio diz, não farás passar o teu filho pelo fogo. Isso não é incitar ódio contra ninguém. A Bíblia diz que aquele que adora a idolatria vai se tornar igual a ela, sem vida, vai ser morto e vai baixar ao inferno. Quando você fala isso, você não está incitando ódio nenhum, você está falando da verdade. E tem que falar esta verdade, que o Cristo que você serve não compactua com essas coisas. Então, nossa palavra é breve nessa noite.
mas ela é coroada pela palavra que diz: o nosso Cristo está acima de todos os outros. Tem outros Cristos por aí, não tem? Tem, porque Jesus falou: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem gente sendo enganada aí? Como tem? Tem um tal de Cristo católico aí que a gente pisa na cabeça dele. Eu não estou incitando ódio contra a religião, estou falando a verdade. O Cristo que servimos não compactua com a idolatria, doe quem doer. Os espíritas kardecistas pregam um Cristo que é fruto de muitas reencarnações. Não, esse não é o que servimos. O Cristo que servimos, ele nunca reencarnou, nem uma vezinha sequer. Ele sim ressuscitou dentre os mortos. É isto que pregamos. Não estamos incitando ódio contra nenhuma religião. Não temos ódio de ninguém. Pregamos com veemência porque sabemos do que falamos. Agora, não temos ódio. O que nós queremos dos pais de santo? É que se tornem servos de Deus como nós. O que queremos dos padres? É que se tornem servos benditos de Deus como nós. O que queremos de toda a linha da Umbanda, Quimbanda, feitiçaria, bruxaria? O que queremos dos maçons? Que se tornem servos de Deus como nós. É isso que queremos. É por isso que trabalhamos. Quem acessa os nossos trabalhos na internet, o que temos feito, está lá os testemunhos. Testemunho de ex-maçom, de ex-feiticeiro, testemunho de ex-padre, testemunho de um monte de gente, de ex-filha católica, está tudo lá, mas as pessoas acessam, mas não querem dar ouvidos, aí é problema delas, mas a nossa parte está feita, e está bem feita. Então, querido, o que eu quero frisar nessa noite é o racha que Jesus nos tem dado. O racha é que está na hora. Interessante que quando eu escutei um irmão aqui da igreja que conversou com uma outra pessoa, cuja igreja está envolvida com política, e esse irmão disse para a pessoa: olha, nós não servimos o mesmo Deus não, porque o meu Deus não aceita política e o teu aceita. E eu ouvindo aquilo, eu levei um choque. Mas isso simplesmente levei o choque e passou. Só que agora é comigo também que Jesus está dizendo: não pode o nosso Cristo ser confundido com outros que tem por aí. As pessoas que entrarem no nosso meio têm que saber que o nosso Cristo é o da Bíblia. E o da Bíblia não compactua com um monte de coisa que tem por aí. O nosso Cristo não compactua com sabonete ungido, com a rosa ungida. O nosso Cristo não compactua com a água de Abô. O nosso Cristo não compactua, tem por aí uma patetice, né? Deus ainda há de me abrir as portas. Deus ainda há de me colocar num debate com padre, com papa, e com gente de tudo que é religião, porque eu tenho uma espinha atravessada na minha garganta, mas eu tenho fé em nome de Jesus que ela ainda vai sair. Aleluia. O nosso Cristo não compactua com a padroeira do Brasil. Padroeira, uma vírgula. Eu sou descendente de índio. Eu sou nascido e criado nesse país. Esse país não tem padroeiro nenhum a não ser o diabo. E eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. Portanto, padroeira, vírgula, é padroeira de quem quer se render a ela. Nós não nos rendemos, nós pisamos na cabeça dela. E desfazemos essa filosofia barata que tem por aí, enganando multidões, pessoas equivocadas, pessoas sem capacidade de raciocínio suficiente. Nós é que temos que pensar por eles. Portanto, ainda poderemos dizer em público: padroeira, vírgula,
Sobre a minha vida está o sangue e o senhorio de Cristo. E tem mais. Está na hora de nós começarmos a desrespeitar os feriados católicos, para mostrar quem somos nós. Está na hora de nós que temos condições não aceitarmos, é feriado nada, faço mesmo. Tem que respeitar o feriado, não tem nada. Para o meu Deus, todos os dias são dias santos. Porque todos os dias são dias de glorificar e bendizer o seu santo nome. Tem que acabar com esta palhaçada. Eu estou esperando o Senhor me abrir as portas. Enquanto isso, essa mensagem vai para o site, vai para a rádio, vai distribuída em CDs por aí, de mão em mão. E as formiguinhas vão fazendo o seu trabalho. E assim o nome do Senhor tem sido glorificado, além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é transcendental, não está limitado a nada nem a ninguém. Nós temos que deixar bem claro que o Cristo que nós servimos não é o mesmo Cristo dos metodistas e dos presbiterianos. Porque o nosso Cristo não tem pacto com o diabo na maçonaria, como tem os presbiterianos. Não estou falando que me contaram, não, eu sei. Porque quando me contam eu fico quieto. Então, meu irmão, comece a saber desde já que você não tem irmão presbiteriano, porque o Cristo que pregamos aqui nunca entrou na maçonaria para dar beijo no bode que tem lá na maçonaria. O nosso Cristo é outro, não é o mesmo dos presbiterianos. Você já deve ter ouvido falar em Guilhermino Cunha, um lixo rotulado de evangélico. Nós precisamos mostrar para os metodistas que o Cristo que nós servimos não é o mesmo deles. Irmão, cá entre nós, a unção que está sobre as nossas vidas é tão tremenda e gloriosa que ninguém consegue se suster diante de nós. É abrir a boca, todo mundo se cala, só fala nós e o Espírito Santo, mais ninguém. Você já deve ter vivido essas experiências, que quando você abre a boca, o Espírito Santo pega a tua língua como pena de um destro escritor e faz a obra. Só resta um caminho, é ele dizer, depois eu falo contigo, e virar as costas e ir embora, porque ninguém resiste à sabedoria que está em ti. Porque neste lugar nós não temos brincado, portanto, não servimos o mesmo Cristo dos metodistas, que sentaram na mesa com o Papa Bento XVI, para procurar os pontos de confluência das religiões cristã e católica. Eles vão achar muitos pontos, porque trevas com trevas se combinam muito bem, servos do diabo sempre se deram muito bem, mas entre luz e trevas não há comunhão. Como é que podem sentar na mesa para conversar tão amigavelmente com Bento XVI? Se a Bíblia diz para esses hipócritas, bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eles se sentam na mesa, tomam cafezinho e parece que estão em casa. Nada incomoda eles. Estão insensíveis. Puxa a contabilidade da igreja todo mês. Deu muito dízimo e oferta, deu muito dinheiro. Então Deus está conosco. Só se for o Deus deste século, o diabo. Então não é o mesmo Cristo que o nosso. Também o nosso Cristo não é o que faz as pessoas colocarem o olho na terra, né? Campanha da prosperidade, arrebanha uma multidão de cegos. Nós não somos enganadores, nós bem sabemos que essa filosofia arrebanha a multidão.
mas nós não queremos multidão, nós queremos uma seleção daqueles que vão entrar verdadeiramente no reino do nosso Deus. Então, meu irmão, o Cristo que pregamos é esse da Bíblia, que está nos mandando rachar de vez. Rachar de vez. E tem mais. Sabe por que tem que rachar de vez? Porque foi o caminho de misericórdia que Deus está encontrando para alcançá-los. Quando você disser assim, olha, não leva mal não, mas nós não servimos o mesmo Cristo, o Espírito Santo vai entrar nisso aí, para alcançar corações e mentes. Como não servimos o mesmo Cristo? Não, o meu Cristo não tem homens no Congresso Nacional, o meu Cristo não tem homens em Brasília, o meu Cristo não tem homens que oferecem garrotes no terreiro de macumba para ganhar a eleição. O meu Cristo não se mistura com isso, pois ele mesmo diz, aquele que milita a boa milícia, não se embaraça com as coisas do mundo. O meu Cristo não chama presidente, ele só chama sacerdote. O meu Cristo não elege por voto, ele elege pelo seu sangue e pelo seu espírito. Recebe a palavra, irmão. Recebe. Recebe e não seja um relaxado, estuda a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai usar a tua língua para resgatar, para escandalizar, para chicotear, mas para que o nome dele seja glorificado. Porque agora está na hora de conhecerem os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Por isso, irmão, está aqui. O final é esse aqui glorioso, olha. Falaram eles ainda quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os prenderam, recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Bom, 5.000 creram, mas o sumo sacerdote saduceu, os escribas, os fariseus, não, esses não creram. Nós não estamos preocupados com eles, amém? Nós estamos preocupados com o povo. Liderança, sai do nosso caminho para não ser pisado, mas nós temos um alvo, é o povo. Enquanto existe povo para ser alcançado, nós temos força, vontade e seara para trabalhar. E até aqui nos ajudou o Senhor.